Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma quinta, mais uma live madrugadora, mais uma manhã para a gente refletir aí sobre a importância do nosso desenvolvimento. Hoje nós vamos falar sobre treinamento e desenvolvimento, se isso é custo, se é investimento, para você que tem sua empresa, para você também que é um colaborador, que faz parte de uma empresa que faz treinamentos ou não faz também. Seja muito bem-vindo. Mari, bom dia! Seja bem-vinda! Vamos chamar o pessoal para conversar com a gente aqui no dia de hoje, para estar conosco. Já tô com saudade, Mari. Tá voltando já? Vamos falar sobre treinamento e desenvolvimento, sobre a importância desse investimento dentro das organizações. Ju, bom dia, minha querida! Sejam muito bem-vindas. Você que está entrando aí, já aproveita e clica no aviãozinho. Vamos crescer e contribuir juntos. Vai enviando essa live para mais pessoas. São Paulo, venham com Deus, boa viagem. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui comigo nessa manhã. Mais uma quinta, né? Toda quinta a gente está aqui, 6h29, para poder estar conversando, trazendo reflexão, conhecimento, ideias, oportunidades para vocês. E hoje a gente vai falar sobre treinamento e desenvolvimento, se isso é um custo ou é um investimento. E eu quero que você fique aqui comigo para pensar um pouquinho nisso. Se você participa de algum tipo de treinamento, se você faz parte de alguma empresa que treina os colaboradores, conta para mim aí como é que é o teu dia a dia, como é que é esse investimento, se há investimento ou não. E nós vamos desmistificar um pouquinho isso, porque hoje eu não faço mais tanta contratação, mas eu fiz muita contratação e geralmente as empresas querem que os colaboradores venham prontos, né? Quero isso, mas eu contratei por isso, ele tinha essa experiência, mas ele não faz. Mas as pessoas precisam ser treinadas o tempo todo, né? Mas muitas vezes isso é visto como um custo, isso é visto não como um investimento que tem retorno. Por quê? Porque o treinamento, ele desenvolve habilidades, competências, técnicas, né? E nem sempre ele aparece assim de cara. Ele é subjetivo. Então, você ensina algo para a pessoa e aos poucos ela vai pegando a experiência para desenvolver isso, para colocar em prática. Então, é importante, primeiramente, que a gente pense qual é o nosso maior capital dentro de uma organização. O que vocês acham? Qual é o nosso maior capital? Eu tô tomando um cafezinho aqui, quem tá tomando café comigo? Dentro de uma empresa, dentro de uma organização, o que você imagina que é o maior capital, o mais importante dentro de uma organização? Pensa aí e responde para mim aqui no nosso bate-papo. Qual é o maior capital que nós temos dentro de uma organização, dentro de uma empresa? Nossa, meu topete tá alto hoje, hein? Resolvi amarrar o cabelo, deixar um pouquinho diferente, né? O maior capital que nós temos dentro de uma organização é o capital humano. São os nossos colaboradores. Exatamente isso. Nossos colaboradores são o nosso maior capital. E eles precisam sim de investimento. Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Precisam de investimento. Porque as organizações dependem das pessoas para ter lucro, para atingir objetivos, para crescer. E elas podem ser consideradas parceiras da organização. Isso mesmo, parceiras. Porque elas ajudam o negócio a crescer. Elas ajudam o negócio a ser desenvolvido. Elas dão ideias, elas estão ali todos os dias. Então, o maior capital que nós temos dentro de uma empresa, de uma organização hoje, são as pessoas. E são elas que fazem o teu negócio evoluir e crescer. Certo? Essas organizações, elas podem ter o melhor capital físico, espaço, as melhores máquinas de primeira geração de outro país, mas de nada adianta se não tivermos pessoas que saibam operar. Então, por mais que o pessoal diz, nossa, daqui a um tempo algumas profissões vão deixar de existir. Sim, vão, claro que vão. A máquina está substituindo muita coisa. Mas tem muitos espaços que sem pessoas nada vai acontecer. Pode ser que uma máquina substitua 10 pessoas? Sim, pode. Isso é possível, tá acontecendo, né? Cada vez mais. Mas não significa que as pessoas serão substituídas por completo. Ainda assim, elas vão precisar de acompanhamento, de treinamento, de desenvolvimento. Bom dia, minha mãezinha! Seja muito bem-vinda, tudo bem?
Então, os colaboradores, com suas habilidades, competências, com o seu conhecimento, eles ajudam a organização a atingir os seus objetivos, na busca de um crescimento, na busca do sucesso. Por isso que a gente precisa investir constantemente nos nossos colaboradores. Investir com motivação, investir com treinamento técnico, com treinamento comportamental, essa parada para reflexão. Pessoal, eu circulo muito pelas empresas e eu escuto as pessoas dizendo: nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Nossa, que bom ter esse momento para nós nos entrosarmos. Como é bom. Claro, eu trabalho com a parte de comportamento. Eu ajudo os colaboradores, os diretores a desenvolverem novas habilidades ou aperfeiçoar aquelas que eles já têm. Ou melhorar aquilo que precisa ser melhorado também. Mas a gente escuta muitas pessoas dizendo: eu nunca participei de um treinamento, que bom poder parar para pensar na minha vida. Quando a pessoa entende quem ela é, quando a pessoa entende as capacidades que ela tem, as habilidades, ela expande muito mais. Ela se desenvolve muito mais, ela evolui muito mais, certo? E aí, muitas vezes é visto como um custo porque demora um pouquinho para aparecer. Certo? O trabalho da psicologia, ele é subjetivo. O trabalho de um treinamento que é mais técnico, por exemplo, é operar uma máquina, é operar isso aqui. Agora, a psicologia, ela entra no ser humano, né? O ensinamento entra e as pessoas aos pouquinhos vão colocando aquilo em prática. A mudança não ocorre tão rapidamente. É claro que mudar um clima, fazer uma dinâmica de entrosamento, a gente consegue imediatamente mudar o clima. Sim, isso sim, é rápido. Mas isso precisa ser mantido, né? E aí, com o treinamento, o que o indivíduo consegue desenvolver? Habilidades, competências que vão tornar ele mais produtivo, mais criativo, mais inovador. E isso vai fazer o quê? Fazer com que ele atinja os objetivos individuais e da empresa. E vai tornando ele mais valioso para a empresa, vai tornando o teu negócio mais valioso também, se você tem o teu negócio. Quero trazer para vocês dados de uma pesquisa muito importante. Tia Shirley, bom dia! Que linda, que saudades! Tudo bem? Meu Deus, quanto tempo que a gente não se vê, né? Já estamos quase em maio. Bah, o tempo voa. Tem uma pesquisa realizada com 500 executivos de negócios e recursos humanos de empresas de 17 países, feita pela consultoria britânica EF Education First, tá? E ela comprova, vejam isso que forte, investir no desenvolvimento de colaboradores dá resultado. As empresas entrevistadas que mais oferecem treinamento são propensas a crescer 5% ao ano em comparação aos seus concorrentes. Empresas que investem em treinamento e desenvolvimento de colaboradores são propensas a crescer 5% ao ano em relação aos seus concorrentes. E mais, presta atenção nisso. Essa mesma pesquisa aponta que empresas que investem em colaboradores têm 74% mais engajamento. 5% de crescimento ao ano em relação aos concorrentes e 74% de engajamento a mais. Engajamento é envolvimento, é cooperação, é estar junto, é querer ver o negócio crescer, é se preocupar com o negócio. 74% a mais de engajamento. Então, pessoal, investir em treinamento é válido. E eu digo para você também, que é pessoa física, que quer se desenvolver mais, busque o teu autodesenvolvimento. Não espere só que a empresa invista em você. Porque eu conheço muita gente que só fica esperando, né? Venha a nós o vosso reino. Sim, a empresa precisa fazer esse investimento, precisa. Tô falando para vocês aqui o resultado. Eu trabalho em empresas o tempo todo e as organizações percebem a evolução dos seus colaboradores, percebem a melhoria do engajamento. Tanto é que renovam os pacotes, renovam os processos, né? Tanto individual quanto em grupos de líderes, de equipes. Mas você, pessoa física, você que está aqui entrando agora, você que vai assistir essa live depois, pense que você também pode buscar o teu autodesenvolvimento, a tua própria mentoria, buscar o teu crescimento pessoal e profissional, certo? Então, é muito importante que a gente estimule o apoio contínuo das pessoas que estão com a gente, para manter as vantagens competitivas da empresa,
né? Imaginem você chegar num ambiente e as pessoas se tratarem bem. Elas estão sendo treinadas para isso. Nem todas as pessoas sabem que tem que chegar na organização e dizer um bom dia. Quando você está sendo bem treinado, quando você está sendo desenvolvido, você também trata melhor os teus colegas de trabalho. Porque você tem o teu cliente externo que você precisa atender, mas você também tem o cliente interno, que é o teu colega de trabalho. O engajamento melhora, a cooperação, o relacionamento melhora, o clima, a inteligência emocional. As pessoas não estão prontas. Elas não vêm prontas, sinto muito. O currículo é lindo, mas elas têm as suas manias, os seus vícios, que a gente precisa trabalhar nos treinamentos. Eu não sabia que eu não podia explodir dentro da empresa na hora que eu tivesse vontade. Trabalhar inteligência emocional. Eu não sabia que eu precisava me relacionar bem com os meus colegas, se isso melhora o clima. Trabalho de relacionamento. Eu não entendi, eu não sabia que se eu deixar de fazer isso aqui impacta no outro. Tem gente que não sabe. Trabalho em equipe. Tudo isso é competência que a gente precisa desenvolver nas pessoas. Certo? Mas isso é treinamento constante. Então, quando as empresas passam a fazer esse investimento, e aí eu vou falar se é custo ou se é investimento, e claro, tem sim, dependendo do tipo de forma de investimento que você faz, pode ser um custo. Pode ser sim um custo. Mas, lembrem-se, o treinamento é peça-chave para o desenvolvimento das organizações. Com o treinamento, a gente desenvolve mais os setores, as pessoas, né? Sendo que a pessoa, o ser humano, o indivíduo que está lá junto com você, é o maior capital que você tem. É o maior capital. De nada adianta uma estrutura linda, imponente, com as melhores máquinas, se não tiver um ser humaninho que execute, que faça bom uso dela. Ele pode acabar com essa máquina. Sem contar que ele precisa se relacionar com outras pessoas para que tudo continue fluindo. Lembrando-se que são pessoas que têm sentimentos, dores, dificuldades, vitórias, alegrias, tristezas. Não é verdade? Pessoas, seres humanos, que não são máquinas que você bota um play e vai. Para que a máquina tenha o play, precisa da pessoinha atrás. Mas ela vai precisar do treinamento técnico para saber operar aquela máquina. Mas também saber falar com pessoas. Saber se relacionar com pessoas. Saber dialogar, ter respeito, ter empatia. Eu trabalho muito inteligência emocional dentro das organizações. E o que mais falta hoje é inteligência emocional. E dentro da inteligência emocional, a empatia. A capacidade de me colocar no lugar do outro, de eu saber lidar com gente. E isso precisa ser treinado. E de onde as pessoas não sabem? Não, elas não sabem. Nós precisamos desenvolver. E a cada ficha, a cada insight, a cada movimento, a cada dinâmica, eu me percebo melhor e eu passo a me relacionar melhor com o outro, a respeitar mais o tempo do outro. Nós trabalhamos com os perfis comportamentais, as pessoas, às vezes elas não sabem qual é o perfil dela. Mas eu sou acelerado, eu não gosto de gente lenta. E tem uma pessoa que precisa de mais calma, não pode lidar, não consegue lidar com pressão. Entender os perfis, nós trabalhamos isso também. Qual é o teu perfil? Qual é o teu perfil? Com quem você trabalha melhor? Como é que você precisa respeitar o outro? Eu não sabia, eu era um alto D, que é o dominante. O dominante gosta das coisas rápidas, de resultado, de ação. Agora pega uma pessoa mais conforme, mais estável, ela não vai ter o mesmo ritmo que um D, que é um dominante. Então a gente precisa entender também dos perfis comportamentais para melhorar esse relacionamento. Então isso é treinamento. Treinamento, desenvolvimento, certo? Então lembrem-se, as pessoas são o maior capital humano que você tem dentro da tua organização. E elas precisam constantemente, não é uma palestra de uma vez por ano, que geralmente é assim, né? Final do ano, vamos motivar o povo a vender, final do ano, vamos vender, ou vamos motivar em janeiro, vamos. Janeiro pro ano inteiro tá bem. Faz uma palestra, faz um treinamento e tem que durar o ano inteiro. Como se você não tomasse banho todo dia. Como se você não se alimentasse e dormisse todo dia. Não fosse ao banheiro inúmeras vezes ao dia. Curioso, né? Muito curioso. É constante. É desenvolver um programa de treinamento. É criar um programa de necessidades, entendem? Não é investir de qualquer jeito, porque senão vai virar custo, tá? E é isso que eu vou falar pra vocês agora. Se um treinamento é custo, é benefício ou investimento. O tema da live é se é custo ou investimento. Eu incluí mais o benefício. Quando que é custo? Um treinamento.
Sim, ele pode ser um custo. Quando você treina alguém que já sabe aquilo, a pessoa já teve um determinado treinamento, você repete o treinamento. Isso vira um custo, né? Claro que tem temas que você precisa repetir de uma forma diferente. Mas se você treinar alguém que já sabe ou que já teve treinamentos daquele tema, é um custo. É um custo também quando a empresa não tem nenhum programa para reter o talento e ela treina e a pessoa sai, porque eu escuto muito isso. Meu Deus, investiu um monte na pessoa e a pessoa saiu. Então também é importante, antes disso, ter um programa para reter os teus talentos, para que eles fiquem contigo, para que eles se engajem no teu propósito, né? E aí sim, é um custo, investir e a pessoa saiu. É um risco que você corre, é claro. Às vezes você investe na pessoa, quando ela já tá com o pé lá fora e tu não sabe. E ela sai. Isso acontece também. Quando que se torna um custo também? Quando a empresa não tem definidas as competências que ela quer que o funcionário desenvolva, que o colaborador desenvolva, né? Ou só contrata uma palestra motivacional que não tem nenhum objetivo de desenvolver o comportamento das pessoas. As ações que ela precisa desenvolver, que ela precisa aperfeiçoar, isso sim é um custo. Então vejam só, quando você treina alguém que já teve aquele treinamento ou que já sabe aquele tema, quando você investe no colaborador e depois ele sai, você não tem um programa de retenção de talentos, e também quando você não tem definidas as competências que você quer que ele desenvolva. E aí exige todo um outro trâmite que é conhecer as pessoas, se envolver com elas, criar um plano de desenvolvimento individual. Outra coisa também é simplesmente contratar um treinamento por contratar, sem ter um critério, né? Às vezes assim, vou só contratar uma palestra motivacional de entretenimento, também acontece isso, tá? Então é importante que você tenha um plano de necessidades de treinamento, você construa isso. E aí muitas vezes eu sou contratada também para fazer pesquisa de clima. E dentro da pesquisa de clima a gente consegue identificar quais os tipos de treinamentos que a tua empresa vai precisar, certo? E quando que é um investimento? Porque também tem um lado bom, né? É custo, só investir e o dinheiro, né, caiu pelas minhas mãos, como areia, né, quando você coloca assim. Agora, quando que a tua empresa, ela pode ter como o treinamento um investimento? Quando você treina o teu colaborador para um tema que ele ainda não foi treinado, né, ou que ele precisa de reciclagem, ele precisa de aprimoramento daquele tema, isso não é um custo, é um investimento que vai ter retorno. Quando a pessoa sabe as habilidades e competências que ela precisa desenvolver naquela pessoa, porque, por exemplo, assim, essa semana eu tenho 2 treinamentos bem importantes. Um deles é para motivação em relação a metas, vendas, né, objetivos que a empresa tem, o engajamento das pessoas e também a questão de relacionamento. Quando você tem um tema definido que você sabe que isso vai atingir, isso é um investimento. Então, investir nos seus colaboradores vai trazer resultado, sabe? É claro que é isso que eu sempre falo, né? Uma palestra de 1 hora a cada 6 meses não vai resolver nada, né? Então, é importante essa continuidade, essa manutenção que as pessoas precisam. Também é um investimento quando as pessoas têm definidos quais... eu estou me repetindo. Quando ela sabe quais as habilidades e competências precisa desenvolver naquele colaborador. E quando existe um programa estruturado de retenção de talentos, né, de pessoas que precisam desse desenvolvimento, também motivar as pessoas constantemente. Isso traz o quê? Rentabilidade, traz aumento da produtividade, traz resultados positivos para as empresas. E como que a gente faz para medir tudo isso, Diane? Né? Existe uma forma de medir? Sim, existe uma forma de medir. Medir os treinamentos, né? É muito importante que a gente faça avaliação de como que as pessoas viram aquele treinamento, daquilo que impactou. Eu trouxe um exemplo bem legal para vocês de uma empresa, Grupo Martins, uma empresa de transportes. Olha só que curioso, eu vou trazer para vocês aqui para vocês perceberem o quanto, quando a gente mede, consegue mensurar. A gente precisa mensurar, porque o trabalho, principalmente do psicólogo, né, treinamento comportamental, ele é subjetivo. O que é subjetivo, Diana? Ele não aparece de cara. Por exemplo, essa xícara aqui, ela tá aqui, tá presente. Eu comprei a xícara, eu paguei por ela, tá? Comprei, eu vou levar ela para casa. Quando eu contrato alguém para treinar a minha equipe, isso não vai aparecer imediatamente. Vai aparecer no comportamento, ao longo dos dias. É subjetivo, a gente não consegue pegar, ver, tá? O objetivo tá aqui, ó.
comprei a xícara, tô levando ela para casa. Quando você contrata um treinamento, você vai falar sobre aquilo, você vai desenvolver as pessoas e aquilo vai aparecendo ao longo dos dias, conforme há uma manutenção. Bom dia, Regis, bom dia, Tainara, sejam bem-vindos, que bom ter vocês aqui comigo. Então, o Grupo Martins, uma empresa de transportes, gastava em média 170 mil litros de combustível. E após um treinamento oferecido para eles de técnicas de operação, que tinha como objetivo minimizar, ensinar aos motoristas uma maneira mais eficiente de dirigir e a manutenção dos caminhões, a empresa teve uma redução de 13% de consumo de combustível. 13%. Por isso que é importante medir. Quanto está gastando agora? Estava gastando 170 mil litros de combustível. E após esse treinamento, né, de técnicas de operação, onde eles aprenderam a manutenção do caminhão e também uma maneira eficiente de dirigir, porque existe um meio, sim, de economia, de criar economia, tá? Mas as pessoas não sabem, elas não vêm prontas, lembrem disso. Tani, bom dia, querida, seja bem-vinda. As pessoas não sabem disso, nem sempre elas sabem, nem todos vêm prontos, né? Nem todos vêm do jeito que a gente espera. Às vezes vem uma pessoa, meu, essa aqui é perfeita. Elas, então, o que aconteceu? Eles diminuíram em 13%. Alguém faz o cálculo aí, 170 mil litros menos 13%. Redução de 13% no consumo de combustível com um treinamento. Será que se pagou esse treinamento? 170 mil litros gastava após o treinamento, diminuiu em 13% o consumo de combustível. Antes do treinamento, cada motorista fazia uma média de 5,3 km por litro. E após o treinamento, a média melhorou de 6,2 a 6,4. Será que o resultado veio? Será que o treinamento trouxe resultados positivos e se tornou um investimento que teve retorno? Então, a média de quilômetro por litro era em torno de 5,3 e depois o treinamento foi de 6,2 a 6,4. Outra coisa, olha só, daí a importância de geramos uma economia. Vamos reverter isso para os nossos colaboradores? Depois disso, como eles conseguiram atingir metas estabelecidas pela empresa? Porque mensuraram, o investimento foi feito e as pessoas trouxeram o retorno. Eles tiveram um incentivo de 60% a mais no salário, se eles mantivessem essas metas de desempenho. E continuaram ainda recebendo treinamento de reciclagem 2 vezes por ano. O que isso traz? Benefício. Significa que o treinamento teve retorno, teve um benefício. Então, o que nós podemos fazer, pessoal? Existem muitos métodos, né? Eu mesma faço avaliação após o treinamento. E é claro que tem empresas que eu vou uma vez, né? E aí não há a continuidade, tá tudo bem, né? Eu sempre falo assim, eu sempre ofereço pacotes, sabe? Vamos fazer vamos fazer 4, vamos fazer 6, vamos fazer o ano inteiro. Às vezes a pessoa já contrata um pacote. Porque se diluir isso ao longo de um ano, ela percebe resultado, ela vê que vale a pena, né? A empresa vê que vale a pena. Então, geralmente eu ofereço um pacote, não só uma palestra, um treinamento, tá? E tá tudo bem também, cada empresa sabe aonde pode investir. Mas eu faço uma avaliação. Se eu estou continuamente, eu vou medindo isso ao longo do tempo, né? E a gente tem indicadores que a gente pode utilizar para medir isso sequentemente, né? O resultado que melhorou, tinha uma falta. Os colaboradores faltavam muito, depois do treinamento passaram a faltar menos. As pessoas se atrasavam. Então, a partir do treinamento, de mês em mês, a gente percebeu que houve uma diminuição nos atrasos, nas chegadas. Bom dia, Wanda! Seja bem-vinda, querida! Seja bem-vinda! Rosane também tá aí, obrigada por estarem aqui. Estamos falando sobre investimentos em treinamentos. Se é custo, se é investimento, né? Se tem retorno ou não tem. Outra coisa importante as pessoas estão desmotivadas. A gente passou a fazer alguns treinamentos para trazer essa integração, a motivação. Percebemos uma melhoria na produtividade. Vendemos mais. Um treinamento de vendas, por exemplo. Após o treinamento,
vendemos mais, as vendas melhoraram em tantos por cento. O colaborador criou novas estratégias e trouxe clientes novos após o treinamento. É uma forma de medir. Então, quando que o treinamento é um custo? Quando não há uma estratégia, quando não há uma preparação, quando não há um plano de desenvolvimento para o colaborador e para a retenção desses talentos. Agora, quando você investe para você reciclar, para você motivar, quando você tem um plano de talentos, quando você tem dentro da sua empresa a necessidade de desenvolver habilidades e competências e você percebe isso, é um investimento e tem benefício, né? Gera mudança. Mudança no quê? No comportamento. Havia muitos conflitos. Uma vez, eu preciso contar para vocês, uma vez eu fui convidada, geralmente é assim, tá, pessoal? É triste, mas tudo bem, é o meu trabalho, né? É o meu trabalho. É triste por um lado, mas é bom por outro. Geralmente as empresas me pedem quando o negócio tá pegando fogo, né? Elas dizem assim, meu Deus, e Johnny do céu, venha nos salvar, né? Por que fazer assim? Por que não que a gente... Por que a gente não faz que a gente vai ao médico, né? Vamos fazer um preventivo anual, mulheres, né? Fazer um exame de prevenção. Por que a gente não faz isso? Nas empresas também é assim. Às vezes tá explodindo o negócio. Às vezes a pessoa, a fofoca, desentendimento, as pessoas não se relacionam bem e você não entende o que tá acontecendo. E aí chama um psicólogo, vem aqui resolver meu problema. Né? E às vezes a gente vai lá, faz um treinamento, ok, mas eu sempre falo, um treinamento não vai resolver. É importante a gente ir lá na raiz do problema, entender o que está acontecendo, mas ok. Às vezes a consciência que a empresa tem é essa, ok, eu vou lá e faço o treinamento. Mas eu sempre deixo claro que é importante a continuidade, é importante entender o porquê daquilo está acontecendo. E uma vez eu fui convidada para uma empresa que a empresa ela estava praticamente dividida em 3 setores, assim. Ela era uma empresa só, mas as equipes estavam divididas em 3 grupos. De tanto conflito que tinha. Era um grupinho aqui, um grupinho lá, era um grupinho mesmo, grupinho. E aí o meu desafio era chegar com algo mais sutil, um treinamento mais sutil, mais leve, na qual eu pudesse não de cara dizer o que estava acontecendo, que eu sabia o que estava acontecendo porque os diretores me chamaram para explicar o que estava acontecendo, mas eu tinha que ser sutil para ir aos pouquinhos conquistando a confiança deles. Eu adoro isso, gente. Eu adoro uma confusão, porque é o meu trabalho. Então eu vou lá para resolver problema, eu vou lá para melhorar o relacionamento, eu vou lá para melhorar os resultados. O primeiro treinamento eu fiz motivacional, bem sutil, assim, era em grupo, mas falando de coisas assim para as pessoas. Né? Como é que tá a tua vida? Como é que estão os teus resultados? Quais são os teus sonhos? Aonde você quer chegar? Quais são os seus objetivos e metas? Sem apontar o dedo para ninguém, né? Porque eu precisava entrar na empresa. Eu já tinha aprovação dos diretores, mas eu precisava entrar e conquistar essas pessoas. Foi muito bom o primeiro dia, foi muito bom. Depois disso, percebeu-se uma leve melhora no clima entre as pessoas. Uma leve melhora. Aí a gente já percebe que o resultado veio, né? Que o benefício aconteceu, que foi um investimento, não foi um custo. E depois disso eles me contrataram para fazer uma palestra por mês. E foi assim que eu entrei. E eu fui fazendo. Isso foi em maio de 2019. Lembro como se fosse hoje o momento onde eu estava sentada e o dia que eu recebi essa ligação dos diretores em desespero. No final do ano, após muitos anos, sabe o que aconteceu, gente? A melhor prova, assim, na época eu não media, assim, eu só escutava os depoimentos e ia perguntando como é que eles estavam percebendo a evolução dos colaboradores. No final de cada ano eles faziam um encerramento e nunca tinha 100% das pessoas. As pessoas não iam porque elas achavam hipocrisia, né? Ir lá, fazer de conta que estava tudo bem só porque era Natal, né? Só porque era encerramento de ano. Naquele ano, toda a equipe participou da integração de final de ano. E a partir do primeiro treinamento já começou o resultado positivo, né? Foi muito interessante porque eles me ligaram e falaram, Diane, foi os treinamentos que fizeram a diferença. Isso me deixa, assim, muito feliz, muito contente, porque eu acredito muito nas pessoas, eu acredito muito na capacidade que as pessoas têm de se desenvolver, de crescer, de evoluir. Eu acredito muito no treinamento, né? Mas eu acredito também na continuidade. Porque como eu falei assim, por exemplo, eu todo ano faço uma mentoria. Ontem eu comecei mais uma mentoria para desenvolver, a escalar, para me desenvolver
Quanto mais eu puder entregar para vocês, para os meus treinamentos, para os meus clientes, para os meus mentorados individuais, para os meus líderes, melhor vai ser para mim, para escalar, para a Ediane e para as empresas que me recebem, que confiam no meu trabalho. Então, todo ano eu faço algo. Ontem eu iniciei mais uma jornada para fazer escalar ainda mais montanhas, tá? Então, eu não fico parada. Mas você também, você que está fazendo uma mentoria individual, você que tem um treinamento dentro da tua empresa, busque mais, não fique parado aqui. Você que tem uma empresa e nunca contratou um treinamento, experimente, faça um teste. Eu sei que muita gente não acredita ainda e tá tudo bem. A psicologia está entrando nos meios, né? A psicologia organizacional, os treinamentos, né? Mas faça um teste, faça um experimento, é isso que eu digo. Eu gosto de entrar nas empresas fazendo um diagnóstico de clima, entendendo como é que tá. Mas nem sempre as empresas querem investir. Então, vamos fazer uma palestra. Eu mostro o meu trabalho, você contrata a minha 1 hora ali, eu vou fazer o trabalho para você e você vai sentir. Mas não precisa ser eu também, tá? Eu tô falando de mim, né? Mas quando você tiver pessoas ao teu redor, profissionais que você possa contratar. Mas expanda a tua consciência, permita os teus colaboradores evoluírem. Eles não vêm prontos. Eles não vêm prontos. Até esqueci meu café, viu? Eu me empolgo, gente. Eles não vêm prontos. Nós precisamos capacitar, desenvolver, estimular, motivar, criar plano de benefícios. Lembre-se, as pessoas são o seu maior capital. De nada adianta uma empresa linda, com um design maravilhoso, contratei arquiteto, fiz uma fachada, chama a gente, chega lá dentro, não atendem bem, não recebem bem as pessoas, o clima é péssimo, nem te olham na cara. E aí, o que você faz? Vai treinar só no final do ano para bater as metas de final de ano? Ou vai fazer um treinamento, um plano de desenvolvimento das pessoas? Vai identificar as competências? Ajudá-los a se desenvolver? Nem sempre as pessoas têm consciência sozinha, né? Muitas vezes é a empresa que precisa dar esse start e fazer com que o negócio cresça. Invista em treinamento. O resultado vem. É possível. Então, procure alguém da tua confiança, procure um profissional para que você faça isso, porque treinamento, ele é custo se você não prepara, se você não tem um plano, se você não consegue reter os seus talentos. Sim, é custo, agora é investimento. Quando você tem um plano de desenvolvimento, quando você tem um plano de retenção de talentos, quando você sabe que habilidades e competências você precisa desenvolver na tua equipe, vale a pena. Eu sou suspeita em falar, né? Sou apaixonada e isso é a minha vida e eu sou encantada por isso. O resultado vem. Murilo, querido, bom dia! Seja bem-vindo! Pessoal, obrigada por estarem aqui. Foi uma honra receber cada um de vocês. Tenham um dia abençoado. Quinta-feira, 6h29, estaremos aqui novamente, seguindo aí com a nossa entrega para vocês. Espero ter feito a diferença na sua vida, espero ter feito algum movimento aí dentro do seu coração, da sua mente, para que você também possa se desenvolver como pessoa, como profissional, como diretor da sua empresa, como CEO e possa trazer ainda mais conhecimento para as pessoas que estão com você. Um beijo, te amo, minha mãezinha, fiquem com Deus, uma excelente e abençoada quinta-feira. Tchau, tchau.